A literatura e a poesia também são alguns dos talentos encontrados na cidade de Pocinhos. A poesia surgiu em minha vida, ainda na minha infância. Eu lembro que com 5 anos de idade eu ouvi meu pai recitar um poema de autoria desconhecida, né, que dizia: quantos quilos pesa a lua? 4 quilos, 4,5, 36 gramas ela tem. Tanto faz ser cheia como nova também. E ainda te digo, se tu não acreditar, traga uma comitiva, traga a lua para pesar. Se passar ou faltar uma banda, me dê que eu vou levar. A partir desse cordel, dessa poesia, eu tomei gosto pelo cordel, fui começando a criar. E eu, com 12 anos de idade aqui, eu concorri no colégio, aniversário do colégio, com a poesia e ganhei o primeiro lugar. Após aí, continuei fazendo poesias. Hoje tenho vários cordéis, né, com destaque para O Dia que o Diabo Visitou Pocinhos, que é um cordel que eu fiz contando a história de Pocinhos e mostrando os locais de Pocinhos através da visita que o diabo fez. Que tem até uma parte que diz assim: fizeram a maior festa quando o diabo chegou, compareceu o prefeito junto com o governador e até na difusora Dona Neves anunciou. Então esse cordel aí fez o maior sucesso e eu não parei mais de produzir. Tenho vários cordéis, hoje eu tenho O Velho no Cabaré, hoje tenho poemas pequenos. Eu me inspiro também em alguns outros poetas, como o próprio João Gonçalves, né, que teve um mote dele que dizia o seguinte: ainda sinto a doçura dos beijos que mãe me deu. Eu fiz o seguinte cordel: hoje estou velho e cansado, da vida só a saudade, mas de minha mocidade eu ainda estou lembrado. Minha mãe era um cuidado com o meu irmão e eu, o meu pai, orgulho meu, trabalhava com lisura, ainda sinto a doçura dos beijos que mãe me deu. Num outro dia bem cedo, o roçado sol malvado nos queimava todo dia, era grande a agonia com o trabalho pesado. Mas meu pai, esperançado, bom futuro prometeu. Antes disso ele morreu e mesmo com a lembrança escura, ainda sinto a doçura dos beijos que mãe me deu. Hoje eu tenho cerca de 10 cordéis, entre eles alguns publicados, outros não, mas o maior destaque é para O Dia que o Diabo Visitou Pocinhos, onde eu conto de uma forma bem humorada um sonho que eu tive de uma visita que o diabo fez em nossa cidade e visitou vários pontos de nossa cidade. E eu sigo nessa esperança, realizo algumas oficinas também de cordel na cidade, né? A exemplo da própria escola Antônio Galdino Filho, a gente realiza também, sou presidente da Associação Cultural e Artística de Pocinhos e a gente vai desenvolver desse trabalho também social e paralelamente com o trabalho da produção de cordel. Criado em 1994, o Parque das Pedras é um parque particular com formações rochosas, trilhas e área de lazer, recebendo turistas e curiosos do país inteiro. O parque tem uma área com 55 hectares e até a casa do proprietário é feita totalmente de pedra. O parque surgiu de uma necessidade. Foi uma necessidade financeira, né, que ele teve em 1994, quando ele ficou desempregado. E também minha mãe ficou desempregada, aí com 3 filhos pequenos. E ele já era conhecido como astucioso, professor pardal da família, aquele cara que criava do nada e consertava tudo, fazendo tudo muito bem feito. Então ele chamou a família e disse: olha, tem uma ideia para poder sair da situação que estávamos e eu queria que vocês me ajudassem. E a família ajudou, mas era uma loucura. Como é que o cara faz um lugar desse, no meio do nada, numa cidade que na época tinha aproximadamente 13 mil habitantes. Quando se tinha menos do que o esperado, 13 mil habitantes, onde a cidade também não tinha tanto investimentos, como é que ele ia fazer esse lugar aqui? Aí ele disse: eu vou arriscar. E ele, desculpa falar era, mas eu gosto muito de falar que eu sinto que ele está comigo. Então ele é uma pessoa que tudo a gente confiava. Então ele disse assim: eu vou fazer e vocês vão ver. Em menos de um ano seremos conhecidos mundialmente. E realmente ele colocou isso aqui para ficar na história, não só de Pocinhos. Hoje a gente não pertencemos apenas a Pocinhos, pertencemos à Paraíba. Tudo surgia muito aos poucos. Ele faz tudo muito minucioso, como você disse, detalhes. Ele fazia tudo muito cautelosamente, nos mínimos detalhes. Fazer o parque, idealizar o parque, era coisa assim, ao longo tempo.
nada foi a curto tempo, porque ele criava as coisas naturalmente. Ele realmente recebeu o título de professor Pardal com orgulho pela a revista Guia Quatro Rodas em 2008, certo? Esse título para ele foi o máximo. Então ele criava tudo muito aos poucos. As mesas de madeira, os bancos de madeira, o piso, as estruturas. Ele queria fazer tudo harmonioso com a natureza. Ele não queria fazer igual aos outros, ele queria fazer sempre diferente. E esse diferente é que chamou e chama a atenção dos visitantes que aqui vêm conhecer o nosso lugar, né, o nosso recanto. E eu até digo, é um paraíso. Desculpa falar, mas eu me sinto como no paraíso. Temos de tudo um pouquinho, o ar puro, né, essa aglomeração de rochas que dá esse detalhe diferenciado, que não existe em lugar nenhum, essa aglomeração, que por sinal essa pedra, ela é granito e ela é uma pedra que ela tem aproximadamente 122 quilômetros de extensão. Então é uma pedra que a cidade é construída em cima dela. Então a casa tem relógios na parede, tem uma televisão que, desculpa, mas é difícil encontrar uma casa que tenha no quarto televisor no teto. O piso é a própria pedra, né? O banheiro tem plantas, flores, tudo natural. As pessoas faziam, seu Martim, de onde vem essa criação, essas ideias? Ele dizia que era fruto de mente vazia. Aí eu até brincava, falava, pai, eu queria ter 0,02% dessa mente, porque é diferente. E eu li, eu procurei saber, ele é um gênio. O cara que criar um lugar desse é um gênio. Mas ele falava, no nosso particular, ele dizia assim, quando existe a necessidade, né, nós temos uma mente brilhante, ela pode usar para o bem e para o mal. Então basta você aprofundar e estudar mais a sua mente. E ele dizia que a mente dele era sempre assim, de fazer coisas diferentes. Não gostava de fazer iguais. E ele dizia, Fabrícia, eu inventei isso porque quando a gente existe a necessidade, a falta de oportunidade, quando eu disse, como é que é a falta de oportunidade? Que as outras pessoas não acreditam em você. Então você tem que ter a oportunidade para mostrar que você pode fazer algo a mais. E ele realmente, desde criança, era uma pessoa que mostrava ter um QI a mais. Tanto que, como desde o início da entrevista eu falei, professor Pardal, ele já recebeu o título já desde a família. Nossa família é um pouquinho grande, ele é filho de 14 irmãos, né? Então uma prole bem grande, né? Então ele era o mais novo e era aquele cara que sempre estava inventando. Alguém ligava, Pardal, eu fiz isso e não deu certo. Ele disse, manda que eu vou tentar resolver. Então essa criatividade, segundo ele, fruto de mente vazia. Se eu fosse me colocar no lugar do meu pai, ele diria assim, veja das pequenas coisas um grande negócio. Talvez você tenha um lugar que pode melhorar, aprofundar e fazer um meio de vida, um meio de sobrevivência. A crise que estamos passando, acredito eu, como tantos brasileiros, querem que seja passageira. E quando a gente sempre pensa em dias melhores, buscamos dias melhores, eu falo para quem tem a vontade de empreender, faça da sua vontade a realidade. Não deixe apenas num sonho, que é isso que meu pai falava. Eu não vou deixar para fazer o que eu desejo fazer amanhã.